Josué 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, se estende até o termo de Edom, até o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. O seu termo meridional, partindo da extremidade do Mar Salgado, da baía que dá para o sul, estende-se para o sul, até a subida de Acrabim, passa Zim, sobe pelo sul de Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe Adar, e vira para Carca. Daí passa Asmon, chega até o ribeiro do Egito, e por ele vai até o mar. Este será o vosso termo meridional. O termo oriental é o mar Salgado, até a foz do Jordão. O termo setentrional, partindo da baía do mar na foz do Jordão, sobe até Bet-Ogla, passa ao norte de Bet-Arabá, e sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben, sobe mais este termo a Debir, desde o vale de Ecor, indo para o norte em direção a Gilgal, a qual está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do ribeiro. Então continua este termo até as águas de Ensemes. E os seus extremos chegam a Enrogel, sobe ainda pelo vale de Ben-Hinom, até a saliência meridional do monte Jebuseu, isto é, Jerusalém, sobe ao cume do monte que está fronteiro ao vale de Hinom para o ocidente, na extremidade do vale dos Refaíns para o norte, do cume do monte se estende até a fonte das águas de Neftoai, seguindo até as cidades do monte de Efron, estende-se ainda até Baalá até Kiriat-Jearim. De Baalá este termo volta para o ocidente, até o monte Seir, passa ao lado do monte Gerim da banda do norte. Este é Quesalon, desce a Bet-Semes e passa por Tina. Segue mais este termo até o lado de Ecrom para o norte, indo para Siqueron e passando o monte de Baalá, chega a Jabniel, e assim este termo finda no mar. O termo ocidental é o Mar Grande. São esses os termos dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Deu-se, porém, a Calebe, filho de Jefoné, uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, Kiriat-Arba, que Hebron-Arba era o pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali subiu contra os habitantes de Debir. Ora, o nome de Debir era dantes Kiriat-Sefer. Disse então Calebe a quem atacar Kiriat-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenais, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que tens? Respondeu ela: dá-me um presente. Porquanto me deste terra no Negebe, dá-me também fontes d'água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades pertencentes à tribo dos filhos de Judá, no extremo sul, para o lado de Edom, são Cabiziel, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telem, Bealote, Azor Adada, Queriote Nisrum, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet Pelete, Azar Sual, Berseba, Bijotiá, Baalá, In, Ezen, Eutolade, Quesil, Orma. Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon, ao todo, 29 cidades, e as suas aldeias. Na baixada Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zena, Adasa, Migdal-Gade, Dilian, Mispe, Joctiel, Laquis, Boscate, Erglon, Cabon, Laamas, Quetlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maqueda, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Mezibe, Keila, Abzib e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão nas adjacências de Asdod, e as suas aldeias, Asdod, com as suas vilas e aldeias, Gaza, com as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande, que serve de termo. E na região montanhosa Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sanak e Edebir, Anabe, Estemó, Anim, Gozen Olom e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba que é Hebron e Zior, 9 cidades e as suas aldeias.
Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Gisriel, Jocdião, Zanoa, Caim, Gibeaitina, 10 cidades e as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, a cidade do Sal e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje. Josué 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, a qual, partindo do Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó a oriente, se estende pelo deserto que sobe de Jericó através da região montanhosa até Betel, de Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, desce para o ocidente até o termo dos Jafletitas, até o termo de Bet-Oron de baixo, e daí até Gezer, indo terminar no mar. Assim receberam a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Ora, fica o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue para o oriente. O termo da sua herança é Atarote Adar até Bet-Oron de cima, sai este termo para o ocidente junto a Miqumetá ao norte, vira para o oriente até Taanate e Siló, margeando a leste de Janoa, desce de Janoa a Tarote e Anaarate, toca em Jericó e termina no Jordão de Tapua, estende-se para o ocidente até o ribeiro de Caná, e vai terminar no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, juntamente com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dos efraimitas até o dia de hoje, e tornaram-se servos, sujeitos ao trabalho forçado. Josué 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Quanto a Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, obtivera Gileade e Bazã. Também os outros filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. Estes são os nomes de suas filhas Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que se lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai, conforme a ordem do Senhor. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés possuíram herança entre os filhos dele, e a terra de Gileade coube aos outros filhos de Manassés. Ora, o termo de Manassés vai desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se pela direita até os moradores de Entapua. A terra de Tapua ficou pertencendo a Manassés, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então desce este termo ao ribeiro de Caná, a Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro no meio das cidades de Manassés. O termo de Manassés está ao norte do ribeiro, e vai até o mar. Ao sul a terra é de Efraim, e ao norte de Manassés, sendo o mar o seu termo. Estendem-se ao norte até Azer, e ao oriente até Issacar, porque em Issacar em Azer couberam a Manassés Bet-Sean e suas vilas, e Blião e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, com os seus 3 outeiros. Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança apenas uma sorte e um quinhão, sendo eu um povo numeroso, porquanto o Senhor até aqui me tem abençoado?
Respondeu-lhes Josué: se és povo numeroso, sobe ao bosque, e corta para ti lugar ali na terra dos Perizeus e dos Refais, desde que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Tornaram os filhos de José: a região montanhosa não nos bastaria, além disso todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e das suas vilas, como os que estão no vale de Gisriel. Então Josué falou à casa de José, isto é, a Efraim e a Manassés, dizendo: povo numeroso és tu, e tens grande força, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, não obstante terem eles carros de ferro e serem fortes. Josué